Quando nos deparamos com situações em que precisamos trocar um computador, atualizar um sistema operacional ou baixar uma versão de um determinado software, é muito comum encontrarmos termos sobre o tipo de arquitetura adotada, 32 ou 64 bits. Mas existem usuários que não sabem o que isso significa. Confira, neste vídeo, as diferenças e esclareça suas dúvidas. Diferença entre computadores de 32 bits e 64 bits. 1. Processador. O termo computador de 32 ou de 64 bits diz respeito à arquitetura do processador e do sistema operacional empregados em uma determinada máquina. Ou seja, a maioria dos processadores atuais são capazes de processar dados e instruções de 64 ou de 32 bits. E é muito comum que as plataformas possuam versões compatíveis com as duas arquiteturas. Do ponto de vista técnico, processadores de 32 bits têm a capacidade de processar palavras, sequência de bits, de até 32 bits, enquanto os de 64 bits podem trabalhar aquelas de até 64 bits, ou seja, o dobro de informações. Para simplificar, podemos fazer uma analogia. Na arquitetura de 32 bits, enquanto um processador precisa realizar duas ou mais viagens, uma a cada ciclo de clock, para interpretar determinadas informações, na de 64 bits, ele realizaria apenas uma. Você provavelmente já se questionou qual a diferença entre 32 e 64 bits, especialmente quando se trata de um PC Windows. O assunto fica mais em evidência quando você está avaliando comprar um computador usado, ou até mesmo quando vai baixar um software, e viu que há essa distinção entre as suas versões. Qual a diferença entre 32 e 64 bits? Em termos práticos, a principal diferença entre 32 e 64 bits está no poder de processar uma quantidade maior de dados. Usualmente, processadores com 32 bits costumam ser mais antigos e mais lentos, e como consequência, menos seguros. Já os processadores de 64 bits são mais novos, rápidos e seguros. O ponto principal aqui é o número de cálculos por segundo que cada um pode realizar, o que, por consequência, aumenta a velocidade na conclusão de tarefas. Além disso, os processadores podem vir com vários núcleos, multicore, e nesse caso, quanto mais melhor. Na parte técnica, os processadores de 32 bits podem acessar 2/3/2 endereços de memórias diferentes, o que dá aproximadamente 4 GB de RAM, ou 3,5 GB na prática, pois parte do registro é usado para armazenar valores temporários. Já os modelos de 64 bits podem acessar 2 endereços, o que dá aproximadamente 18 exabits. Embora seja um valor muito grande, ele é apenas teórico. Vendo por esse ângulo, se um PC tem 8 GB ou 16 GB de memória RAM, é melhor que se tenha um processador de 64 bits. A quantidade de bits impacta diretamente em outros componentes do computador, como as placas-mãe, por exemplo. Se antes elas faziam uma conexão de 32 trilhas entre o processador e a RAM, agora elas são capazes de conectar 64. Qual PC devo comprar? 32 bits ou 64 bits? Quando o assunto é comprar um PC usado, pode haver a dúvida se ainda vale a pena pegar um de 32 bits. É fato que, além da rapidez de processamento, o de 64 é mais seguro que o de 32. Mas se você não precisa de um sistema operacional 100% atualizado, ou vai realizar operações que requeiram um nível maior de processamento e segurança, talvez esse seja o único caso em que vale a pena investir em um computador de 32 bits. No entanto, tenha em mente que esse modelo pode ser bastante antigo e não demorar muito a apresentar falhas. Modelos de 64 bits também oferecem melhor desempenho gráfico, o que indica que ele será mais rápido para iniciar programas e apps, editar fotos, jogar jogos ou realizar outras tarefas rotineiras. Não se engane, um computador de 64 bits ainda pode ser infectado por malwares. No entanto, o ponto-chave em questão é que ele oferece muito mais recursos de segurança para lidar com ameaças quando comparados com um sistema de 32 bits. Então, sempre que possível, opte por dispositivos que sejam de 64 bits, não só pelo poder de processamento em si, mas pela segurança que eles oferecem. Como saber se meu PC é 32 ou 64 bits? Windows 7. Acesse o menu Iniciar. Clique com o botão direito sobre Computador e selecione Propriedades. Caso não veja a opção, faça uma busca. Na seção Tipo de Sistema, confira o tipo de sistema. Como saber se meu PC é 32 ou 64 bits? Windows 10. Acesse a aba de Configurações do Windows 10 e clique em Sistema. No menu esquerdo, acesse Sobre e no item Tipo de Sistema, você poderá ver se o PC é 32 ou 64 bits. O Windows 11 suporta processadores de 32 bits.
Não há muito para onde fugir. O Windows 11 é apenas compatível com processadores de 64 bits. A Microsoft abandonou as versões de 32 bits. Isso já era de se esperar, já que um dos principais requisitos do sistema operacional é o TPM 2.0, Trusted Platform Module, que não é compatível com 32 bits. Embora o sistema esteja disponível apenas na versão de 64 bits, ele ainda oferece suporte a aplicativos de 32 bits. Nesse caso, opte por utilizar os de 64 bits mesmo, para evitar um eventual mau funcionamento. A partir de agora você sabe exatamente qual a diferença entre 32 e 64 bits, e qual seu PC, Windows 7, 10 e 11, roda.